Qual o tipo da sua fé? Hebreus, capítulo 11, versículos 6 em diante, nós lemos: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a sua salvação e da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo de então e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam muitos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Que é fé? A Bíblia responde esta pergunta no primeiro versículo desse capítulo 11 de Hebreus, que acabamos de ler parte dele, e declara que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, repetindo, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E nós lemos parte do capítulo 11 de Hebreus, onde vários personagens da Bíblia do Antigo Testamento são mencionados como pessoas de fé. E o versículo 3 deste mesmo capítulo 11 de Hebreus faz uma afirmação sobre a criação do mundo. Não somos evolucionistas, somos criacionistas. Admitimos o que diz Gênesis capítulo 1, versículo 1: no princípio criou Deus os céus e a terra. E o versículo 3 do capítulo 11 de Hebreus diz: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então a fé nos leva a entender que os mundos pela palavra de Deus foram criados. E realmente, você abrindo o primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis, você vai encontrar várias vezes a expressão "e disse Deus", "e disse Deus", "e disse Deus". Cada vez que Deus falava, ia aparecendo as coisas que foram criadas pela sua boca. E nós vivemos então num mundo que apresenta
vários tipos de fé. Você sabia disso? Que existem tipos de fé? A fé mais conhecida é a fé natural. E o que é fé natural? Todos nós nascemos com esta fé. É por meio dela que confiamos nas pessoas, nos profissionais de saúde. Acreditamos que aquilo que é dito por nossos professores é verdadeiro. Por meio da fé natural, a pessoa pode acreditar que Deus existe sem ter uma relação pessoal com Ele. Então temos fé que ao entrarmos num ônibus, o motorista nos levará ao destino certo. E assim uma sucessão de casos diários que nós nem percebemos que estamos agindo com fé, mas um tipo de fé natural, comum. Agora, existem outros tipos de fé que nós queremos mencionar, apontados na Bíblia Sagrada. E um tipo de fé dos mais importantes é a chamada fé salvífica. Quando tem início a fé salvífica? Esta fé nasce no coração quando ouvimos a palavra de Deus, como diz Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. E neste mesmo capítulo 10 de Romanos, o apóstolo Paulo nos leva a entender que quando ouvimos a palavra de Deus pregada, que é a Bíblia Sagrada, nasce em nós esta fé, de modo que ele chega então a declarar: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Vou repetir: se com a tua boca, em resultado daquilo que a pessoa ouviu acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo, a pessoa vier a confessar com a sua boca e no coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, esta pessoa será salva, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. E diz no versículo 13: todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Aí Paulo pergunta: como, pois, invocarão em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? Ora, repetimos, esta fé tão necessária a cada pessoa, a fé salvífica, ela nos advém ou chega a nós através do ouvir a palavra de Deus. Que fora de Jesus Cristo não há salvação. Por isso que nós encontramos, ainda no livro de Atos, no capítulo 16, versículos 30 a 31, o carcereiro de Filipos fazendo uma interrogação: senhores, que é que é necessário que eu faça para me salvar? Paulo responde: crê no Senhor Jesus Cristo. É como se ele dissesse: exerça a fé no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E o mesmo apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 e 9, ele diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie.
Prezado ouvinte, admitimos que você tem a fé natural, tanto tem que você está vivendo naturalmente no meio da sociedade presente, mas você possui esse tipo de fé, a fé salvífica. Quantas vezes você já tem ouvido a mensagem do Evangelho pelo rádio, pela televisão, numa igreja evangélica, por meio de um colega, de um parente até, e ainda hoje não aceitou a Jesus como Salvador, de modo que, embora tenha chegado aos seus ouvidos a mensagem da salvação, você ainda não a possui. Existe outro tipo de fé chamado a fé viva. Quando já somos convertidos, temos uma fé que é a confiança firme em Deus. Uma fé que nos auxilia a confiar no Senhor em todas as circunstâncias, porque estamos seguros nele. É esta fé que levou o escritor bíblico a dizer: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. É esta fé viva que levou o mesmo escritor a dizer: eu me deitei e dormi, e acordei porque Deus me sustentou. Você tem esta fé viva, considerando que Deus protege, que Deus guarda sua vida e o auxilia em momentos e em circunstâncias difíceis? Outro tipo de fé que a Bíblia menciona é chamado o dom da fé. Esta é a fé relacionada aos milagres realizados na vida do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia se refere a vários milagres operados pelo Senhor Jesus Cristo. Um deles se deu quando ele estava pregando para o povo num lugar ermo, distante. Há 3 dias que o povo estava com ele. E Jesus notou que o povo estava com fome. Perguntou aos discípulos o que fazer para experimentá-los. E depois eles disseram: olha, tem aí um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus então ordenou que o povo se assentasse em grupos de 50, deu graças pelo pão e pelo peixe, e mandou que os discípulos distribuíssem aquele alimento para a multidão faminta. E o texto bíblico acaba o relato deste milagre de Jesus, dizendo que sobraram 12 cestos cheios de pães. Aí está o que faz o dom da fé. E esse dom da fé está disponível para nós recebermos da parte de Deus, se assim crermos que Ele pode realizar por nós e nos dar esta fé como um dom para operar milagres. Outro tipo de fé é o fruto da fé, que nós entendemos como sendo fidelidade. Este tipo de fé é um aspecto do fruto do Espírito crescendo dentro de nós e que nos leva a agir como dignos de confiança para com Deus. Temos a fé como crença. Quando cremos em alguma coisa, chamamos isso de fé pessoal. E isto significa aquele corpo doutrinário que nós recebemos como verdade da parte de Deus. Quando Judas, no versículo 3, ele declara que devemos batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A nossa fé na existência de um só Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas,
o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A nossa fé que a Bíblia, a palavra de Deus, única regra infalível como norma para a vida cristã. Cremos no nascimento virginal de Jesus, na sua morte vicária e expiatória, na sua ascensão vitoriosa aos céus, onde se sentou à direita do Pai. Cremos na sua segunda vinda, que ele virá buscar a sua igreja. Então aí está aquele conhecimento bíblico daquilo no que cremos e do apoio da Bíblia Sagrada para aquilo que nós cremos. Isso é fé como crença. Repetindo, tipos de fé que são a fé natural, a fé salvífica, a fé viva, o dom da fé, o fruto da fé, a fé como crença naquilo que nós afirmamos sobre a forma de crer nós. Como, então, possuirmos esses dons? Como possuirmos esse tipo de fé que a Bíblia menciona para sermos abençoados por Deus? Nós temos os exemplos dos homens do passado, o que realizaram por meio da fé que depositaram na palavra de Deus. E assim, uma pessoa que exerce esta fé da forma como temos mencionado, nós vamos ser abençoados ricamente por Deus. Capítulo 28 do livro de Provérbios, nós vamos ler no versículo 20 as palavras proferidas por Salomão. Diz ele: o homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. Então a primeira parte deste versículo diz: o homem fiel que serve a Deus, que exerce esta fé em Deus e nas suas promessas registradas na Bíblia Sagrada, será coberto de bênçãos. Você perguntará: que bênçãos serão acumuladas a nós? A primeira bênção é o reconhecimento do próprio Deus. No capítulo 25 de Mateus, versículo 21, há uma expressão que vai ser dita àqueles que permanecerem fiéis a Deus, exercendo esta fé, como dissemos no versículo 6 do capítulo 11. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele recompensa as pessoas que o buscam. Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Outro resultado ou outra bênção, podemos dizer, que provém da fé, é a coroa da vida. O apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e agora só me resta a coroa da justiça que o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. E ainda no Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, nós lemos: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Outra bênção que receberemos do Senhor, porque o Senhor guarda os fiéis, isto é, receberemos a proteção de Deus. E mais outra bênção: bom relacionamento com Deus. Deus teve pessoas aqui na terra a quem chamou de amigos. Ele chamou Abraão de amigo. Poderíeis
é esconder do meu amigo Abraão o que pretendo fazer? Houve homens especiais como Daniel, que viveram intensamente para Deus, eram conhecidos dele. E diz então o livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 3 e 4, não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e diante dos homens. Que Deus possa nos abençoar, de modo que a sua palavra, que é pregada diariamente, possa produzir esse tipo de fé que nos leva a receber as bênçãos de Deus para o nosso viver do dia a dia. Amém.